Senhor Deus e Pai, estamos aqui neste momento para louvar o Senhor, para exaltar o Senhor, para engrandecer o teu santo nome, dizer que tu és maravilhoso, tu és santo, tu és tremendo, tu és soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Nos rendemos a ti nesta noite, ó Pai. Estamos aqui, Deus, para aprender mais a tua palavra, para aprender mais de ti, aprender do teu santo livro, do livro de Deus, que é o Senhor falando conosco. Usa-nos pela misericórdia, usa o Vinícius, que vai estar trazendo a ministração. Vamos falar sobre um tema muito importante, ó Deus, que foi esquecido, que é sobre a oração. Que possamos ser crentes cheios do Espírito, crentes de oração, buscar ao Senhor a todo momento, a todo instante, meu Pai. Em nome de Jesus, toma essa live nas tuas mãos e seja edificante para todos, tanto para mim, como para o Vinícius e como para todos que estão assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Deixa eu chamar o Vinícius aqui. Deixa eu ver se eu lembro, né? Como é que faz isso. Deixa eu ver se Vinícius me atende. Minha irmã Mariana. Cadê Vinícius, Jesus? Irmãos, vamos falar hoje sobre a oração, né? A importância da oração, como orar de forma bíblica, como orar diante do Senhor, de forma que o Senhor o aceite por meio de Cristo. Né? Então vamos falar sobre algumas coisas, alguns pontos sobre a oração nesta noite. Estou esperando o Vinícius aqui me atender. Estou esperando só o Vinícius me atender aqui para nós começarmos, irmão. Eita, Jesus, acho que ele foi arrebatado. Ele estava aqui agora. Olá, meus irmãos, paz, boa noite a todos. Boa noite. Eu pensei que você foi arrebatado e eu fiquei. Quem me dera, ainda não. Oh, meu pai do céu. Eu falei, cadê Vinícius Jesus? Deixa Vinícius, eu só conserta um ajeitar aqui pouco um pouco o equipamento que está a aqui, porque câmera aí. parece que o som Tá me ouvindo tá um bem aí, pouco né? puxado. E eu não estou conseguindo ouvir direito, é por isso, entendeu? Você tá me Só ouvindo um momento. bem? Peraí, só um momento. Tá ok. Ao Deixa eu vivo é testar assim agora. mesmo, né? Você só sobe um pouco a câmera. Parece que o som está suprimido aqui para mim. Deixa eu mudar a posição aqui também da minha câmera. Pronto. Só um Você instante. tá me ouvindo agora? Eu te ouço, mas bem baixinho. Bem baixinho mesmo. Tá me ouvindo agora? Eu aproximo aqui o microfone. Isso, perfeito agora, perfeito. Pronto, pronto. Mas coloca a câmera novamente no lugar para ver. Para não ficar. E ficou torto para você? Tá torto para mim aqui. Peraí, tá. Pronto. Agora suspenda a câmera. Suspenda. Sim, sim. Pronto, meu irmão. Tá me ouvindo agora? Sim, melhorou, melhorou. Pronto, pronto, pronto. Vinícius, quero que você se apresente aí pro pessoal que tá aqui comigo na live. Se apresente aí, meu irmão. Então, meus irmãos, mais uma vez boa noite, graças a Deus a todos.
Meu nome é Vinícius, eu moro no Rio de Janeiro, na Baixada, né, do Rio de Janeiro, e faço parte da Igreja Presbiteriana aqui no Rio, sou diácono lá, e é isso, não tenho muito o que falar. Sou pecador, miserável. Isso aí tem que estar sempre no topo, né? Miserável pecador, merecedor de toda a ira do Senhor, mas por sua graça salvo e remido no sangue do Cordeiro. Amém, amém, meu irmão. Como os irmãos já sabem, né, vamos falar sobre a oração e eu vou fazer algumas perguntas a Vinícius aqui. Quem tiver alguma dúvida, né, referente ao tema, pode colocar no chat aí nos comentários, que eu vou parando aqui uns momentos para ler para vocês e perguntar a Vinícius. Vinícius, o que é a oração? Eu não sei, deve ser um problema do meu fone aqui, mas fala um pouquinho mais perto do seu, que realmente eu não estou conseguindo ouvir direito. Pronto, tá me ouvindo agora? Melhorou. Pronto, eu vou deixar o microfone aqui perto da boca, então. Pronto, a gente vai começar com uma pergunta. O que é a oração? Então, o que é a oração, meus irmãos? Eu acredito que quando a gente vai falar sobre um assunto em que traz muita dúvida ainda, né, para muitas pessoas, inclusive para nós que aqui estamos, apesar de estarmos aqui em posição de falar sobre o assunto, não significa que já sabemos de tudo ou que vivemos uma vida 100% plena e próspera nessa área. Pelo contrário, nós lutamos todos os dias para melhorar diante do Senhor. Mas, voltando, eu acredito que a gente necessita dizer primeiro o que não é a oração, ok? O que não seria a oração? Qual é o erro que comumente a gente comete? Se vocês forem juntamente comigo lá em Mateus capítulo 6, lá no Sermão do Monte, nós podemos extrair um pouquinho o que seria, aliás, o que não seria a oração. Lembrando que Jesus, quando ele veio, ele não só veio para se entregar na cruz em nosso lugar, mas também para quebrar uma série de paradigmas religiosos, né, que estava instaurado pelos fariseus, saduceus, enfim, pelos religiosos da sua época. E um dos paradigmas que ele quebra, dos pensamentos equivocados que ele quebra, está prescrito aqui em Mateus capítulo 6, no seu verso 5, que vai dizer assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então, em primeiro lugar, o que não seria orar é orar de forma hipócrita. E o que seria a hipocrisia? De uma forma muito simples. É você ser fingido. É você fingir um sentimento, é você fingir uma situação, é você mascarar, né, aquilo que você está demonstrando de uma forma exterior, mas no seu interior é totalmente diferente. Então, não é a oração uma oração hipócrita, uma oração fingida, aquela que você somente balbucia palavras, mas o seu íntimo está totalmente contrário àquelas palavras que você está referindo. Né? Há muitas pessoas que até mesmo fazem oração, porém a sua mente está infrutífera, a sua mente ela está totalmente dispersa. Né? Às vezes, creio eu que a grande parte dos que aqui estão, se não todos, já passaram por esse momento de estar tão cansado, tão exausto, né, do seu dia a dia, e no momento da sua oração, as palavras fugirem e a gente começar a misturar sono com a oração e não conseguir sair nada. Né? É bastante complicado. Então a gente deve evitar esse tipo de oração, a gente deve evitar viver dessa maneira. Acontecer de vez em quando é humano. Nós somos falhos, mas viver uma prática de oração e achar que está tudo bem, aí é um problema. Então essa é a primeira questão do que não é a oração. Segundo, o que não seria a oração é que ele completa, dizendo ainda no verso 5, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Então a primeira coisa é não orar de forma hipócrita, de forma fingida. Isso não é a oração. E segundo, é você querer ganhar fama, é você querer ganhar louvor da parte dos homens. Isso também não é uma oração. E quando eu digo não é a oração, me refiro à pessoa de Deus. A gente já vai falar
o que de fato é a oração em contrapartida ao que eu estou dizendo agora. Então, a oração ela não é para os homens, a gente não deve pegar e ficar nessas disputas que eu sei que acontecem em muitas igrejas, de quem ora mais. Às vezes é um líder, às vezes é um pastor, às vezes é alguém que vai ao púlpito e começa a colocar fardos pesados nos irmãos, dizendo, olha, você necessita, você deve, ou melhor dizendo, você deve orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ora, isso é bom, isso é perfeito. Entretanto, cada um deve ir no seu ritmo, cada um deve procurar melhorar paulatinamente e não que a gente deva pegar o que é do outro e colocar sobre nós, se não temos ainda essa condição. Agora sim, o que é a oração? Verso 6 vai nos dizer, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então aqui nesse texto, nesse único versículo, dá para falar bastante do que seria a oração. A oração nada mais é que um momento de intimidade com o nosso Deus. Não é para que a gente traga uma lista de desejos, né? Usando a oração como se fosse uma lâmpada mágica e falar, e falar, e falar, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e não tem um relacionamento com Deus, não há uma intimidade, uma conexão real com Ele, entende? Então a oração, ela é uma ferramenta espiritual para que nós venhamos a ter intimidade e comunhão com o nosso Deus, que é o nosso Pai, entende? Basicamente é isso. Amém. É uma conversa com Deus, né? Tá me ouvindo? É uma conversa com Deus, né? A oração. Perfeito. Você dialogar com o Eterno por meio de Cristo Jesus. Nós sabemos que nós só conseguimos se aproximar a Deus por meio de Cristo Jesus. Sem Ele, Deus não recebe nada. Sem Ele, a oração não passa nem do teto, como diz um ditado aí. Então, é por meio de Cristo Jesus é que nos aproximamos, como está lá escrito em Hebreus, aproximadamente ao trono da graça, ousadamente, por meio de Cristo nos aproximamos e por meio dele é que oramos ao Pai, intercedemos ao Pai. Mais uma pergunta aqui, Vinícius, que eu coloquei aqui. Qual é a importância da oração na vida de um salvo, do regenerado em Cristo Jesus? Perfeito, meu irmão. Então, eu comprei um livro recentemente para minha esposa, até recomendo aos irmãos. É uma oração, é um livro voltado mais para a mulher, né? Mulher de Oração, se eu não me engano é o nome do livro, agora eu não me recordo o nome da autora. Mas, se os irmãos quiserem, eu repasso para o irmão Nilson e o irmão Nilson passa para os demais irmãos. Muito bom o livro, muito bom mesmo. Eu comprei para ela e comecei a ler com ela, que é muito, muito bom mesmo. Tá perto Mulher de Oração. E o Vinícius? Tá perto de você para você mostrar? Perdão, não entendi. Tá perto de você o livro para você mostrar? Não. Até esqueci de informar, eu estou no meu trabalho, então tá em casa o livro. Mas eu posso tranquilamente, né, logo após ao findar da live, pegar e publicar no meu Instagram, tá? Eu peço para ela me mandar foto, eu publico no meu Instagram, os irmãos vão lá e dão uma lida, só clica aí em seguir e os irmãos vão ter acesso. Que livro é esse? Muito bom mesmo, tá, meus irmãos? Mas vamos lá. Logo no início desse livro, a autora ela pega um trecho da fala de C.S. Lewis, que ele diz assim, ó, eu oro porque não posso evitar. Quando eu li essa frase, eu fiquei durante minutos e quase hora ponderando sobre isso. Será que eu estou orando porque eu não posso evitar? E o que seria orar sem poder evitar? Eu trouxe alguns exemplos que eu acho muito válido. Será que alguém conseguiria evitar de respirar? Qual seria a consequência disso? Será que alguém conseguiria evitar de comer? Qual seria a consequência disso? E assim por diante, só para ser mais curto. Logo, meus irmãos, quando C.S. Lewis diz isso, eu oro porque eu não posso evitar, ele está compreendendo que a oração é vida. A oração é vida. E se a gente não orar, naturalmente essa vida espiritual irá se esvanecer.
irá se esvair. Daí, Paulo, ele bem nos orienta a dizer, olha, não extingares o Espírito, não é exatamente isso, não se esvazieie do Espírito, não entristeçai o Espírito. Justamente porque é o Espírito Santo, a gente vai ver isso, creio eu, que ainda nesse tema aqui de oração, que dá para falar bastante coisa sobre isso, que é o Espírito Santo quem nos auxilia. Quando a gente não ora, a gente está deixando de praticar algo maravilhoso, que é uma conexão com esse Deus através do Espírito Santo. Então, essa frase de C.S. Lewis é perfeita. É perfeita. Qual a importância da oração? A importância da oração nada mais é que você orar por necessidade. Você tem que sentir isso no seu íntimo. Você necessita sentir isso de uma maneira tão forte como se fosse morrer se não orasse. Porque essa é a realidade. Eu estou trazendo uma comparação real. Né? Não é algo que somente para exemplificar, não é. Pelo contrário, é exatamente assim. Se nós não orarmos, a nossa vida espiritual irá esvanecer. Irá esvanecer com toda certeza. Nós não iremos sobreviver ao que Satanás nos leva, né, com investidas, com as suas armadilhas diárias. De maneira nenhuma iremos sobreviver. Nós necessitamos da oração, com todas as letras. Você irá perecer. Se você deixar de comer, você irá perecer. E assim por diante. A oração, ela é vida. Amém, meu irmão. É como se fosse um prato de comida, né? Se a gente deixar de comer, a importância da oração é essa. A oração é vida para Conexão nós do irmão. como cristãos. Sua conexão caiu, meu irmão. Voltou agora. Pronto. Pronto, meu irmão. Tem uma pergunta aqui para você. Sim. Que eu vi aqui o irmão colocando. Deixa eu subir aqui. Francis Mar, ele colocou a paz e graça, varões. A oração sem fé se torna uma vã? Ou em vão? Olha, com toda certeza. Porque nós necessitamos crer que Deus está ali. Isso é algo também que acontece. Senão a verdade bíblica. E quando estamos na verdade bíblica, pode acontecer, ok? Não é algo que não tem como deixar de acontecer, mas é uma possibilidade de acontecer, de estarmos dentro de uma igreja que ela é 100% bíblica, é linda a sua liturgia, o culto, o louvor e tudo mais, e acabarmos caindo em uma vida mecânica, de modo que quando a gente chega diante de Deus para orar, aquilo se torna totalmente mecânico. A oração ela é vazia de espírito, apesar de boas palavras. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ok? A fé, junto à oração, ela é primordial. Ela é primordial. Nós não podemos fazer nada absolutamente. Nada, nem mesmo ler a Bíblia sem fé. A fé ela é super importante para todas as áreas da vida cristã. Os irmãos estão dizendo aqui que travou. Você está me ouvindo normal? Deu uma travadinha, mas voltou já. Voltou. Tá Saiu tudo e voltou. bem aí, irmãos? Fala aí no comentário se está tudo bem aí. Porque parece que deu uma pausa. Pronto, Vinícius. Vamos para mais uma pergunta aqui. Eu vou fazer para você responder. Irmão, se tem mais dúvida, coloque aí nos comentários. Eu vou lá indo e o Vinícius vai respondendo pela graça do Senhor.
como orar de forma bíblica. Nós sabemos que há um movimento aí neopentecostal, né, que ensina que nós temos que profetizar, como Nilson, profetizar decretando a vitória, colocando Deus na parede, né, não aceitando a situação que está acontecendo, determinando cura, libertação e várias outras coisas. E nós sabemos que, diante da palavra de Deus, essa é uma forma errada de estar orando. Então, eu quero que você explane aí, em poucas palavras, como orar de forma bíblica. Então, acho que a resposta já está na pergunta, né, meu irmão? Orar de forma bíblica é orar com a Bíblia, né? É buscar na própria palavra orações que já estão estabelecidas e a gente desenvolver a partir disso a nossa própria oração. Quer ver um exemplo? Se nós formos lá no segundo livro das Crônicas, no seu capítulo 6, a partir do seu verso 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6, no seu versículo, a partir do versículo 14. Salomão está orando aqui. E diz assim, ó, e disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Só vou dar uma pequena pausa aqui. Percebe que Salomão ele inicia a sua oração já exaltando a pessoa de Deus e os seus feitos, exaltando também a sua fidelidade de guardar a aliança com o seu povo. Verso 15. Que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi. Eu quero parar por aqui. Então percebe, meus irmãos, isso aqui é um modelo de oração. Um modelo maravilhoso de oração. Quando você começa a entender um pouquinho do que Salomão está querendo se referir aqui, a gente desenvolve melhor a nossa oração. Então, como eu falei, ele inicia essa oração exaltando a pessoa de Deus, exaltando a sua fidelidade. Basicamente, a oração dele é exaltando a fidelidade de Deus. Isso é um atributo de Deus, Deus ser fiel. Né? E isso, como modelo de oração, é maravilhoso justamente porque Salomão ele está aqui nos dando uma série de informações de quem Deus é, né? E também, a partir disso, nós podemos usar isso na nossa oração. Você, Nilson, pegou e falou, né, das pessoas determinarem as coisas, né, nas suas orações. Olha, eu determino, eu decreto, eu profetizo e tudo mais. De certa forma, de maneira bíblica, nós podemos fazer isso. E que forma? Aqui, ó. Lembrando, com muitas aspas, a Deus as suas promessas, mas as suas promessas bíblicas. Não é carro, não é casa. Isso aí são coisas que a gente pode pegar e pedir ao Senhor em oração, mas não colocá-lo contra a parede, como você mesmo disse. Isso aí é totalmente equivocado. Mas lembrá-lo, o Senhor prometeu suprir as minhas necessidades diárias. O Senhor prometeu enviar o Consolador. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou perecendo. Senhor, eu estou angustiado. E assim por diante. Lembrá-lo nas orações tudo aquilo que ele já tem prometido, né, na sua palavra. E modo de falar, tá bom, meus irmãos? Cobrar a Deus na oração. Senhor, aonde está a tua promessa? E assim por diante. Então, eu vejo dessa maneira, né? Como orar de forma bíblica? Usando a própria Bíblia, ela nos orienta. Outro texto também que a gente pode usar é a primeira carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, no seu capítulo 2.
Se a gente for pegar cada oração, meus irmãos, que os antigos fizeram, né, aqueles que viveram no tempo bíblico, nós iríamos passar dias orando, porque é muita Verdade. coisa. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, no seu verso 1 ao 3. Veja só o que Paulo fala a Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então percebam, meus irmãos, que somente pegando alguns trechos de algumas orações que já estão aqui prontinhas, nós conseguimos ficar muito tempo orando, porque tem muito assunto, muitos motivos do porquê orar, né? E motivos maravilhosos e importantíssimos. Trazendo o contexto do nosso Brasil, né, do nosso país, isso aqui é perfeito. Nós vivemos como cidadãos brasileiros, né, reclamando demais. E aqui eu não estou dizendo que é uma reclamação indevida, que de fato as nossas autoridades não estão fazendo aquilo que deveriam em nosso favor, em favor de todo o povo. Entretanto, nós não deveríamos pegar e cruzar os nossos braços e ficar somente reclamando. A reclamação é devida, ela é válida, porém muito mais a oração. Muito mais clamar pelo nosso país, muito mais clamar por nossas autoridades para que o Senhor os ilumine, para que o Senhor os tome, não é? Para que o Senhor os abençoe, para que eles sejam prósperos em tudo aquilo que eles fizerem, principalmente em favor do povo. Entende? Então, a oração de forma bíblica é essa. A gente olhar para as Escrituras e, a partir dela, nós assim nos achegarmos a Deus. Tem uma oração aqui, Vinícius, né, de Maria, né, quando ela recebeu a notícia que iria nascer o Salvador. Aí ela fala aqui: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humilde da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre todos que te temem. Então, é uma oração linda, né, que engrandece ao Senhor, exalta os atributos, a soberania de Deus e, de fato, meu irmão, se humilha diante do Senhor. Então, a forma de orar diante do Senhor é ato de humilhação. Né? Nós não temos nada. Paulo fala lá, você falou bem colocado aí, Romanos 8, 26, acho que é 26, que fala que a gente nem sabe orar como convém, mas o próprio Espírito intercede ao Pai com gemido inexprimível. Então a gente não sabe orar, a gente não sabe falar. Até para orar, precisamos do auxílio do Espírito Santo. E eu lembrei aqui, né? Eu lembrei aqui das 5 formas, aliás, nem forma, é método de oração que muitos pregadores pregam. Eu concordo com esse tipo de oração, que primeiro você começa com agradecimento, né, ao Senhor pelo seu dia, agradeça ao Senhor pelos livramentos, por tudo que Deus fez em sua vida. Depois você confesse seus pecados ao Senhor, faça uma confissão diante de Deus dos seus pecados, tudo aquilo que você fez durante o dia. Depois você faz uma petição ao Senhor, pede a Deus algo para a sua vida, ou pode ser profissional, espiritual, financeiro, qualquer área da sua vida, você vai fazer uma petição para você. Depois você faz uma intercessão, é você interceder por outros irmãos, interceder por seu país, interceder pela igreja, pelos missionários, pelos hospitais, tem muitas coisas para interceder. E por final, você terminar com uma adoração ao Senhor. Né? Esse método eu uso muito nas minhas orações. E eu acho muito bom, né, esse método, meu irmão. Tem uma pergunta aqui de Pedro, que ele pergunta assim: as pessoas podem escutar a voz de Deus quando estão orando, ou Deus só fala através da palavra? E aí, Vinícius? Olha, meus irmãos, eu
Eu não gosto de engessar a Deus, né? Ou seja, dizer, olha, Deus não faria isso ou Deus não faria aquilo. A não ser aquilo que a Bíblia expressamente já nos disse que Deus não faz. Ele não tenta ninguém, né? Ele não faz ninguém, não induz ninguém a pecar, ninguém ao erro e etc. E aquilo que é contrário ao caráter dele. Isso a gente pode afirmar que ele não faz. Agora, no mais, são experiências que, se alguém já passou, meus irmãos, amém. Eu nunca passei, então não posso dizer nem que sim, nem que não. Agora, o que eu posso de fato afirmar é que, através da sua palavra, ele fala com todos nós. Todas as vezes que nós vamos buscá-lo com um coração inclinado, compungido, verdadeiramente querendo encontrá-lo, nós o achamos. Amém, meu irmão. Muitas pessoas ficam procurando revelações, né? Que o anjo apareça ou que alguma coisa aconteça extraordinário para que meus olhos carnais possam ver. Mas nós temos as escrituras, né? Que fala sobre Deus, como tem um grande pregador que fala o livro de Deus, né? Então, Deus fala através da sua palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a sua Bíblia. Eu tenho certeza que Deus irá falar conosco, né? Através do seu santo evangelho. Meu irmão, antes de você ir para a próxima pergunta, você falou algo aí maravilhoso e eu gostaria de me atentar muito brevemente. A questão do extraordinário. Eu acredito que muitos ainda estão confundindo o que é extraordinário e o que é ordinário. A diferença é muito, muito clara, ok? Como assim? Se foi o irmão que fez a pergunta, se ele já passou por essa experiência, amém. Isso é algo extraordinário, ou seja, que não vai acontecer com todo mundo e não deve ser ensinado como se fosse uma doutrina. Como se a partir de hoje todos devessem ouvir a voz de Deus na oração. Ninguém deve ir ao púlpito dizer, olha, você tem que orar até ouvir a voz de Deus. Isso é fazer de uma experiência uma doutrina que não é bíblica, okay? Não está na Bíblia, apesar de poder ter essa experiência. Eu já ouvi diversos outros relatos de experiências que as pessoas passaram, umas absurdas, outras eu acho coerente, mas, volto a dizer, a gente não pode de jeito nenhum fazer das nossas experiências com Deus algo doutrinário, ok? Então extraordinário, é algo que acontece vez ou outra. Ordinário é o que acontece sempre. O que é comum acontecer? Então é isso que deve ser ensinado. O que é extraordinário? Isso a gente tem que ter cuidado e guardar para nós mesmos, as nossas experiências, até mesmo a gente pode testemunhar e tudo mais, porém, quando eu digo guardar, eu me refiro a não querer repassar para o outro, imputando no outro ao que aconteceu contigo. Amém. Muitas pessoas de linha reformada, ou até tradicional mesmo, como a gente é tradicional, a gente fica um pouco a pé atrás, né, quando fala Deus me falou, né? A gente fica um pouco com o pé atrás, porque esse negócio aí de Deus falou, misericórdia, mas nós temos que ter uma coisa, meu irmão, em mente, que Deus é soberano e Deus tem um domínio e tem um controle de todas as coisas. Deus ele pode se revelar de uma forma extraordinária, como o Vinícius falou, para alguns? Pode, sim. Não sei como ele faz isso, mas ele pode. Mas de forma ordinária, como o Vinícius falou, ele se revela através da palavra de Deus, através do próprio Cristo, através da explanação do Evangelho, através de um hino, eu não sei. Mas Deus tem suas formas de falar, mas a forma correta, a forma mais sensata, eu posso dizer assim, de ouvir a voz de Deus é através das Escrituras. Tem uma pergunta aqui de Tayala. Ela pergunta, tem pessoas que de madrugada oram ajoelhada na cama. Pode? Não vejo problema nenhum. Não, pelo contrário. Eu acho assim, meus irmãos, eu vou falar algo que é meu próprio, tá? Eu procuro orar de uma maneira em que, ao mesmo tempo que eu estou desconfortável, justamente para não pegar no sono. Às vezes a gente está ali na cama já exausto do nosso dia, aí vai orar ajoelhado. Não tem problema, volto a dizer, tá bom?
Eu não vejo algo padrão na Bíblia, uma ordem, olha, orem em pé, orem ajoelhado, orem sentado. Não vejo algo padrão na Bíblia, ok? Então não dá para a gente pegar e querer padronizar a forma de oração. Olha, você tem que orar ajoelhado. Não vejo, tá? Não encontrei ainda nada na Bíblia que nos ordene fazer dessa forma. Ora você vai ver alguém ajoelhado, ora você vai ver alguém em pé. A gente pode ter diversas opiniões. Mas ajoelhado, a gente está se rendendo ao Senhor. Amém. Eu também vejo dessa maneira. Mas o que eu estou dizendo é que não devemos querer padronizar isso, e se o outro querer orar em pé, achando que ele não será ouvido, achando que a oração dele não será válida. Tá bom? Então, voltando, eu acredito que não tem problema, tá? Orar de joelho na cama ou propriamente no chão. De madrugada, o horário não interfere, tá bom? Isso é importante dizer. O horário não interfere. Eu mesmo já ouvi bastante e até mesmo já pratiquei isso no passado, no tempo da minha ignorância, em achar que, orar meia-noite. Poxa, vou orar 3 horas da manhã. Isso não interfere em nada, meus irmãos. Deus, ele está online, né? 24 horas. Ele é o único que nunca deixa de ficar online. O privado dele está sempre disponível. Não é só meia-noite. Eu até ouvi uma frase que eu achei interessante e até um pouco engraçada. A fila não é menor de madrugada. Aliás, não é porque menos pessoas oram de madrugada que a fila se torna menor. Deus, ele consegue nos ouvir igualitariamente, sem confundir as vozes. Isso faz parte da sua onisciência. Ele não confunde. Ele não fica cheio quando está o mundo inteiro orando. Isso seria, com toda certeza, a maior alegria do coração do nosso Senhor. Todo e qualquer indivíduo do mundo orando a uma só voz. Poxa, que maravilhoso seria isso. E ele conseguiria discernir cada voz, cada petição e cada coração. É verdade, Vinícius, você falou uma coisa boa aí. É interessante que tem pessoas que querem padronizar. Poxa, Deus só vai ouvir minha oração se eu orar de joelho. Se eu não orar de joelho, Deus não irá ouvir minha oração. Eu, particularmente, gosto de orar muito em pé, né? Eu fico andando aqui no meu quarto, circulando, parecendo um doido, em pé aqui orando, porque você chega cansado do trabalho, né? Muito debilitado. Aí você vai se ajoelhar, você acaba dormindo, né? Muitas vezes. E acaba falando até coisas que não é para falar em oração. Então, meu irmão, o recomendável é você orar em qualquer posição. Pode ser de joelho, pode ser em pé, pode ser deitado, mas que você tenha reverência a Deus, não somente no gesto, mas também na sua fala com Deus. Eu lembrei aqui de uma coisa, teve uma jovem que me perguntou, Nilson, será que eu posso chamar Deus de cara? Né? Oi, Deus, e aí, tudo bem? Aí eu cheguei para ela e falei, quando você chega a um presidente ou a um juiz, você vai chegar para esse juiz ou presidente, e aí, cara? Ela disse, não. Eu falei, por que você chegaria para Deus assim, sendo que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Então nós temos que ter reverência, né, ao chegarmos diante de Deus, na nossa fala e falar de forma adequadamente. Tem uma pergunta aqui, Vinícius, de Francis Mack, ele pergunta, tudo que eu faço em minha vida, eu devo levar a Deus em oração? Quando acordo, quando durmo, nas refeições, quando compro alguma bênção, em tudo devo orar? Então, Paulo ele nos ensina, né, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, se não me engano, deixa eu só conferir aqui para não dar referência errada, tá bom? Mas por certo, é a primeira carta. Qualquer pergunta pode colocar aí nos comentários, viu? Versículo 17 da primeira carta aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5, né, diz orai sem cessar. Então é basicamente o que foi descrito na pergunta do irmão. Orar sem cessar não significa a gente estar 24 horas orando, tá bom, meus irmãos? Mas significa que a gente deve estar sempre conectado com Deus, em espírito de oração, em um momento especial. Acredito muito que esse momento especial, separado para Deus, a gente está no nosso quarto,
ou quem gosta, não vejo problema nenhum em subir ao monte, não fazer disso também um local místico, seja o quarto, seja o monte, seja a esquina, aonde for. Não existe local místico, não tem lugar que Deus vai nos ouvir melhor, tá? Senão naquele que em espírito e em verdade nós o busquemos. Não importa onde nós estamos, ok? Importa como nós vamos até ele. Isso que é importante. Então, orar sem cessar. Por tudo? Sim, há coisas que eu acredito que não requer nem oração. Eu vou explicar o porquê. Por que não requer oração? Porque já está expressamente na palavra. É só a gente ir lá e cumprir. Por exemplo, eu sou cristão e não tenho uma namorada. Eu sou casado. Não tenho uma namorada. Eu vou orar por uma menina que é ímpia, tendo na Bíblia dizendo que o jugo desigual desagrada a Deus? Percebe que não é necessário? Sei lá, estou querendo arrumar um emprego. Eu vou arrumar um emprego onde eu vou desagradar o coração de Deus? Preciso orar para isso? Entende? Então, há coisas que não é necessário. Já está expressamente na palavra de Deus, só irmos lá e fazer aquilo que nós já sabemos. Eu lembro de uma passagem, agora não me recordo exatamente onde está. Se os irmãos souberem, lembrarem, por favor, nos ajude. Que os discípulos dizem ao Senhor, olha, Senhor, aumenta-nos a fé. Mas a resposta de Cristo, parafraseando o que ele está dizendo, olha, você já sabe o que tem que fazer. Eu não preciso mais dizer a vocês, vá lá e faça. Vá lá e cumpra com aquilo que vocês já estão carecas de saber. Então, podemos sim orar por todas as coisas, entretanto, aquilo que já está expressamente, que é basicamente tudo na vida espiritual, nas Escrituras, a gente não precisa pegar e ficar toda hora consultando ao Senhor. Lembrando que a oração ela é principalmente um momento de intimidade. A gente deve ter a oração na nossa mente como uma ferramenta espiritual para usarmos e nos conectar com Ele. Não para fazer petições, que é importante, isso é secundário. A gente deve separar o que é primário, que é totalmente importante, o que é secundário, que é uma consequência do que já estamos ali fazendo diante de Deus. Você falou aí, Vinícius, que tem coisa que não necessita nem orar, né? Já está na cara a decisão que você tem que tomar. Aí você deu o exemplo da pessoa que vai orar a Deus para ver se é para namorar com tal pessoa que é ímpia, né? Sendo que está na Bíblia que é o jugo desigual. Aí a pessoa pode argumentar e dizer assim, não, eu vou orar pela conversão dela, para ela se converter e eu lá na frente começar a namorar. Isso é conversa, né, meu irmão? Imagine aí. Isso é conversa. Então, a gente tem coisas que estão na Bíblia, nós temos que fazer, e tem coisas, de fato, nós temos que pedir orientação a Deus através da oração, e o próprio Deus nos orientará através de sua palavra, através de outros meios que Ele queira usar para nos alertar. Vinícius tem outra pergunta aqui. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, coloca aí nos comentários, eu vou fazer para Vinícius, e Vinícius irá responder. O que é orar em espírito, Vinícius? Então, a gente já até falou um pouquinho sobre isso no decorrer da live, né? Mas vamos ampliar um pouquinho isso. Mas bem pouco, meus irmãos, porque esse é um assunto muito grande mesmo. Seria necessário, se os irmãos forem estudar o que é orar no Espírito, vocês iriam ver que iria necessitar de mais uma live para falar só sobre isso. Então, vou procurar resumir bastante. Haverá coisas aqui que os irmãos vão ficar com dúvidas, infelizmente. Mas pesquise minuciosa sobre o assunto, não fique somente com uma opinião, vá em diversos autores, pessoas que estão já aí em evidência, que pregam o evangelho, seja no YouTube, enfim, em qualquer lugar, recomendações aí que com certeza nosso irmão Wilson terá de homens piedosos, mulheres piedosas, que oram fielmente e buscam ao Senhor fielmente. O que é orar
no Espírito, meus irmãos, de forma muito resumida, e a gente vai pegar alguns textos aqui, é orar com o auxílio do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Se a gente for orar sem a dependência do Espírito Santo, a gente não está orando de fato. A gente só está jogando palavras ao vento. O Wilson já trouxe aqui um texto e ele serve muito como base, né? De Romanos capítulo 8, se também não me engano, no seu verso 26, que é o Espírito Santo que, com gemidos inexprimíveis, intercede diante do Pai em nosso favor. Porque nós não sabemos orar como convém. Então, se encaixa perfeitamente nessa visão que orar no Espírito é orar com o seu auxílio, na dependência dele. Vamos em Efésios, por exemplo, Efésios capítulo 6. Veja o que Paulo está dizendo. Efésios 6, seu verso de número 18. Ele diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. No Espírito. Percebe que a palavra Espírito aqui está em letra maiúscula, falando do Espírito Santo. Então, meus irmãos, orar em Espírito é uma conexão direta do nosso espírito, das nossas emoções, das nossas ideias, né, das nossas vontades, totalmente submissas ao Espírito Santo. Totalmente submissas, totalmente em dependência ao Espírito Santo. Quer ver outro texto? Carta de Judas, no seu verso 20. Judas, versículo 20. Diz também, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, volto a dizer, orar em Espírito é orar na dependência com o Espírito Santo. Sem ele, né, nada podemos fazer. Eu sei que isso é uma fala de Cristo falando de si mesmo. Mas quando Cristo ele deixou muito bem claro que iria enviar o Consolador e qual seria a missão desse Consolador. Se vocês forem ver lá no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 de João, e pegar as partes que toca ao Consolador, ao Espírito Santo, perceberão que o Espírito Santo seria a representação de Cristo em nosso coração. Quando Cristo disse, eis que estou convosco todos os dias, seria através do Espírito Santo. Então, meus irmãos, orar em Espírito é justamente estar em total dependência do Espírito, porque nós não sabemos orar como convém. Amém, meus irmãos. Complementando, né, a fala de Vinícius, do orar em Espírito, mediante a dependência do próprio Espírito para nos achegarmos a Deus, é você orar em todo tempo, como ele leu aí em Efésios. Orando em todo tempo no Espírito. Aí você fala, Nilson, que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, que é 5:17, né? Orar sem cessar. Eu vou orar todo tempo de joelho? Vou ficar todo tempo levantando a mão no trabalho, na escola, na faculdade? Não. Orar em Espírito é você orar em sua mente. Né? Você está em conexão com Deus. Você está intercedendo. Você está dentro do ônibus, interceder pelo motorista, interceder pelo cobrador, interceder pelos passageiros, interceder pelas pessoas que estão à sua volta. Você está na escola, interceder pelos seus colegas, no trabalho, interceder pelo seu gerente, pelos seus colegas de trabalho. Então, além de você orar pela dependência do Espírito, é você também orar em todo tempo, confiante
que o Senhor ouvirá a sua oração e, por certo, segundo a sua vontade, irá responder. Amém? Irmãos, alguma dúvida, coloque aí nos comentários referente ao tema oração. Vinícius, é uma pergunta polêmica, mas é necessário. A oração muda os planos de Deus? É verdade, é polêmica sim. Mas, de forma muito simples, né, meus irmãos, nós conseguimos notar que a resposta é não, de maneira nenhuma. Deus ele já planejou todas as coisas aliás, antes mesmo da fundação da Terra. Eu vi com pesar no coração um homem dito pastor, ou era um pregador, não sei, dizendo que Deus ele escreveu a história, mas nós temos a borracha para apagar, né, a história da nossa vida. Que absurdo isso. Como que um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, onipresente, um Deus tão grandioso como o nosso, iria permitir que um miserável pecador como eu, né, necessitado da sua glória, né, que como o próprio Abraão fala de si mesmo, eu tomo essas palavras para mim, eu que sou pó e cinza, como que eu tenho essa condição de apagar aquela história que Deus já escreveu sobre minha vida? É possível isso acontecer. Mas para que não fique somente em minhas palavras, meus irmãos, nós podemos tomar o exemplo de Jonas. Porque, de fato, a Bíblia traz algumas passagens que dá essa impressão de que os planos de Deus foram mudados. Então vamos lá no profeta Jonas. Nós iremos entender um pouquinho do que ali está acontecendo. Muitas pessoas, Vinícius, pega a passagem de Ezequias, né? Que quando o profeta vai lá falar com ele para ele consertar a casa, e senão ele morreria, ele colocou a cara na parede e orou a Deus, né? Aí, do nada, Deus vai lá, muda e fala, vá lá, volte a ele e diga, eu vou acrescentar mais 15 dias para ele. Então, muitas pessoas pegam essa passagem de forma errônea e diz que Deus mudou pelo fato do rei ter orado e foi lá acrescentou mais 15 dias para ele. 15 anos. 15 anos, me perdoe, meus irmãos. Acrescentou mais 15 anos. Então, a oração do rei mudou o plano que Deus já tinha decretado que ele ia morrer. Então, vamos lá. A situação aqui de Jonas é muito parecida com essa. Muito parecida mesmo. Veja só, capítulo 3 de Jonas, a partir do seu versículo 4, em que diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. E ainda diz, no verso 9, quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Meus irmãos, assim como aqui está, aparece em diversos momentos, em diversos lugares do Antigo Testamento, né? Esse aparente arrependimento. Mas isso é chamado na teologia de antropomorfismo. O que significa isso de forma muito simples?
é Deus colocando para si mesmo uma forma humana, não uma forma dele, né, de pessoa, mas ele expressando de si mesmo coisas que são humanas, para que o ser humano possa compreender de maneira melhor. Porque não tem como o ser humano compreender o que Deus faz se ele não trouxer, né, de uma maneira muito simplória, o que ele está querendo dizer. Seria mais ou menos, vou trazer uma explicação que não é literal, mas seria mais ou menos, quem aqui é pai, quem aqui é mãe, vai entender melhor, até mesmo quem não é, de repente é tio, é tia, já deve ter tido uma experiência como essa. Imagina o pai falando, filho, se você não parar de fazer bagunça, eu vou te colocar de castigo. Esse filho, ele pensa muitas vezes antes de continuar, vamos colocar dessa maneira, e ele para. Se ele parou, o que o pai vai fazer? Vai colocar de castigo? Não, não vai. Ele vai tornar a sua palavra. Ele vai deixar de fazer aquilo que ele disse que iria fazer. É mais ou menos isso, é um aviso. Deus ele está falando com a humanidade para que esta humanidade venha pegar e tornar o seu coração a fazer aquilo que lhe agrada. Então, é basicamente, de uma forma ainda mais simples, dizer que Deus, ele atua através de alguém ou dele mesmo diretamente na humanidade, fazendo com que esta humanidade venha a cair em arrependimento. Deus ele não muda, meus irmãos. Tendo em vista que lá em Números, se não estiver enganado, vai dizer que Deus ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E se a gente acredita de fato que a Bíblia não se contradiz, de maneira nenhuma a gente pode querer acreditar que aqui Deus ele está mudando o seu plano. Tendo em vista também que lá no livro de Jó, o próprio Jó fala que os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Então percebam, como que a gente poderia aceitar essa tese, essa fala, né, de que as nossas orações mudam os planos de Deus ou movem as mãos de Deus, que eu já ouvi também esse tipo de expressão. De maneira nenhuma. A nossa oração nada mais é do que nos achegarmos a Deus para falar aquilo que Ele quer fazer em nossa vida. Verdade, Vinícius. Simplesmente a gente não ora para mudar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus já foi decretiva, a vontade de Deus vai permanecer, pois é boa, perfeita e agradável. Simplesmente nós oramos para que a vontade de Deus seja feita e nós entender essa vontade de Deus. Muitas vezes a gente não entende essa vontade de Deus. E através da oração, da meditação das Escrituras, Deus vai se revelando para nós e a gente vamos entender. Aí a gente entende qual é a vontade de Deus para nossas vidas em determinadas situações. Porque há situações em nossas vidas que de fato nós temos que orar. E a oração automaticamente levará você às Escrituras. Então, ao você às Escrituras, você entenderá o que fazer mediante a tantas situações que é acometido a nós, decisões que nós temos que tomar muitas vezes. Sempre, meus irmãos, coloque sua vida de oração, sempre coloque em oração e vá sempre às Escrituras, que eu tenho certeza que o Senhor vai nos orientar. Meus irmãos, se alguém tiver mais uma dúvida sobre oração, fazer algum pedido, fazer alguma pergunta, pode perguntar e nós iremos responder para a glória de Deus. Vinícius, nós temos a última pergunta aqui. Eu tenho a última pergunta aqui para perguntar a você. Explique de forma resumida a oração do Pai Nosso, a oração modelo que Cristo deixou para nós. Não consegui ouvir, perdão. Pronto, tá me ouvindo agora? Peraí, fala de novo. Pronto, tá me ouvindo? Isso, perfeito agora. Pronto. Eu quero que você explique aí, de forma resumida, sobre a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, né, que Cristo deixou para nós. Não, você já disse tudo, meu irmão. Resumidamente é isso. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração modelo, né? E se encaixa perfeitamente quando nós retornamos, na verdade, lá para Mateus, o Sermão do Monte. Jesus ele está falando sobre as vãs repetições
E há muitas pessoas ainda usando a oração do Pai Nosso como se fosse uma oração a ser repetida 1000 vezes. Enfim, tem pessoas que ainda praticam, ainda que não sejam de outra religião, não vou citar aqui por ética, mas ainda que não seja de outra religião, mas seja de uma linha protestante, né, usam a oração do Pai Nosso como se ela fosse feita, como se ela tivesse sido nos dada, para que a partir dela viéssemos orar e usar somente a oração do Pai Nosso. Pelo contrário, a oração do Pai Nosso, que é descrita também como a oração dominical, ela é um modelo que a partir dela também nós podemos orar de forma melhor. Então, se a gente for ver aqui, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é as 3 primeiras petições dessa oração, ela se refere a Deus. Veja só, portanto, vós orarei assim, né, Mateus capítulo 6, que é onde eu estou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa é a primeira petição. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. As 3 primeiras petições, elas se relacionam com Deus. Então percebam que quando nós iniciamos a nossa oração, nós podemos usar essa oração aqui como modelo para orar de uma forma muito mais bíblica. E posteriormente, as 3 próximas petições é em relação à nossa vida prática e também às nossas necessidades. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas e, por fim, não nos deixes cair em tentação. Então, percebe? Primeiro as 3 petições em relação a Deus e as 3 próximas petições em relação a nós e ao nosso próximo. Quando a gente cobre tudo isso, todo esse campo aqui que está sendo demonstrado nesse modelo, a nossa oração ela é fechada com chave de ouro. Ela se torna uma oração piedosa, ela se torna uma oração totalmente agradável ao coração de Deus. Lembrando, meus irmãos, que quando a gente une os evangelhos, e tomando como exemplo o evangelho de Lucas, nós vamos perceber que essa oração nos é ensinada a partir de um pedido dos discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Então percebam, meus irmãos, eu ouvi isso em uma das pregações, se não me engano, do pastor Paulo Júnior, em que ele traz, né, algo maravilhoso, uma reflexão maravilhosa, dizendo, olha, imagine que você encontra com Cristo e ele te diz, olha, pede o que você quiser. Talvez com a sua condição de vida você pensaria em inúmeras coisas materiais para pedir, mas os discípulos, ainda com as suas falhas, viveram 3 anos e meio com o nosso Senhor, e o que eles pediram? Ensina-nos a orar. Eles notaram a importância da oração, eles notaram a profundidade do que é a oração. Se o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, constantemente mostrou a sua dependência da oração por também ser homem, quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós para não orarmos, para deixarmos essa ferramenta espiritual maravilhosa de lado? Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, volto a falar o que foi dito no início. Eu não estou aqui em posição de quem ora trocentas horas, quem está aqui em posição de quem faz largas orações memoráveis. Não estou de maneira nenhuma. Estou lutando tanto quanto vocês, se não mais, para que todos os dias eu venha falar e me relacionar com o Senhor. Mas fato é que a gente não pode deixar de praticar a oração, que é maravilhosa. Então, em resumo, a oração do Pai Nosso, ela é um modelo e que ela tem um momentos de relação da nossa pessoa com Deus e da nossa pessoa com nós mesmos e com o nosso próximo. Não pode existir exaltação ao Senhor, não pode deixar de existir petições para nós e principalmente um momento de contrição e intercessão ao nosso próximo. Isso são coisas primordiais. Eu lembrei agora, Vinícius, da
da oração do fariseu, tá ouvindo? Da oração do fariseu e a oração do publicano, né? Que Jesus conta que subiu os dois ao templo a orar. Aí o fariseu, ele chega de forma exaltada, começa a exaltar que dá dízimo, que jejuma, que faz várias coisas, né? Aí chega o publicano, não ousa nem levantar os olhos, né, a cabeça, e ele fala: Senhor, sê propício a mim, porque sou pecador. Então Jesus pergunta, né, aos discípulos: quem desceu justificado? Provavelmente o publicano, que se humilhou e reconheceu a sua pecaminosidade diante de Deus. Então, a oração, meu irmão, de forma resumida, é você reconhecer que você depende de Deus para tudo. Para tudo eu dependo de Deus. Quando nós colocamos semente, que até para eu levantar da cama, quando eu acordo pela manhã, eu dependo de Deus, você passa o dia mais tranquilo. Então, nós temos que colocar isso em mente. Eu preciso de Deus para tudo, eu dependo de Deus para tudo, e por isso eu preciso orar. E por isso eu preciso me socorrer nele. E por isso eu tenho que ir até ele, porque eu dependo totalmente dele. Irmão, se alguém tiver mais dúvida aí, pode perguntar que nós iremos responder. Vinícius tem uma pergunta aqui, outra pergunta polêmica, né? Do irmão Ricardo, que ele fala sobre... É uma passagem que tem em 1 João, capítulo 5, versículo 16, que fala do pecado para a morte, que para esse pecado eu não devorar. Aí ele está perguntando aqui, qual é o pecado que João ali está falando que a gente não deve orar por essa pessoa que está praticando? Qual a referência? É 1 João, capítulo 5, versículo 16. Tem várias interpretações, né? Em relação a essa passagem, que João fala do pecado para a morte, que a gente não deve orar para essa pessoa, para esse irmão que esteja praticando. Então, exatamente, Nilson. Há diversas interpretações e uma delas eu acredito que é a mais coerente, porque assim, vamos lá, o que seria um pecado para a morte, meus irmãos? Pecado para a morte, em primeiro lugar, que é um pecado que não tem perdão. Por que não tem perdão? Primeiro, é aquilo que a Bíblia fala, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse tipo de pecado não tem perdão. O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, para que todos entendam? Creio eu que muitos ainda têm dúvida o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nada mais é do que você conscientemente, tá? É necessário você ter a consciência e estar inclinado a cometer, a blasfêmia, tá bom? Porque tem muita gente que, poxa, eu sou cristão, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Puxa vida. Fiquem tranquilos, meus irmãos. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu volto a dizer, ela é exatamente um momento em que, de forma assintosa, por querer, totalmente deliberada, em que você vai pegar e diminuir a pessoa do Espírito Santo, que é Deus. Quando você diminui ou atribui, né, a outro que não seja ele próprio a sua obra, isso é uma blasfêmia. É você diminuir a pessoa de Deus na figura do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Ok? Então, esse é um dos pecados para a morte que acabou, já era. Um outro tipo de pecado para a morte são aqueles que, na verdade, são comportamentos de pessoas que já foram entregues por Deus às suas próprias concupiscências. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele fala por 3 vezes sobre isso, que há pessoas que já foram entregues por Deus às suas próprias concupiscências. Essas pessoas não podem se arrepender? Não. E por que não? Porque Deus já as entregou. Se Deus já as entregou, elas não irão se arrepender, porque é o próprio Deus quem dá no coração humano o arrependimento, o vivificar, para que a fé sobrevenha e ela possa vir a crer. Então essas pessoas também já estão vivendo um pecado para a morte. Esse tipo de pessoa, ela não é necessário
a gente orar por elas. Daí a gente precisa tomar cuidado para não sair apontando um ou outro, né, como se pessoas que levem uma vida tão errada, tão torta, e dizer, olha, isso aí é uma que eu não devo orar. A gente deve orar, meus irmãos, por todos, interceder por todos. Né? Aqueles que são entregues por Deus, Deus o sabe, isso pertence ao Senhor. É uma pessoa, se você for observar, né, no contexto que João escreveu essa carta, foi o contexto de falsos profetas, falsos mestres, que estava dizendo que Jesus não vem em carne. Né? Estava alegando isso, que Jesus não vem em carne. Então, eles estão pregando, né, como agnóstico, não é isso, Vinícius? Isso. Os agnósticos estavam pregando dessa forma, dizendo que Jesus não vem em carne, porque não tinha, porque Jesus é santo, não tinha como vir, porque a matéria é má. Então, Jesus ele não veio em carne. Então, estava desprezando a isso. Então, João ele começa a escrever isso aí e fala sobre desse pecado para a morte. Então, meus irmãos, o que é que nós temos que, como o Vinícius falou aí de forma muito cautelosa, nós temos que ter cautela, dizer, não vou orar por fulano, porque fulano está pecando demais, então essa pessoa já está entregue ao seu coração a Satanás. Não, não é isso. Não é isso que a passagem está querendo dizer, porque a gente não sabe, de fato, a quem Deus entregou seus corações. Né? Não está lá escrito na testa de ninguém que a pessoa é condenada e não tem mais perdão para essa pessoa. Não tem isso na testa da pessoa. Mas Deus o sabe e Deus julgará cada um. O nosso papel como cristão é interceder, é rogar a Deus pela sua graça, é rogar a Deus por sua misericórdia, é rogar a Deus pelo seu favor, é rogar a Deus para que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Agora, uma pessoa, presta atenção que eu vou falar, uma pessoa que fala de forma consciente, chega a público e dizer consciente, e chega a blasfemar contra Deus, aí eu não devo nem orar por essa pessoa. Porque essa pessoa está falando de forma consciente, ela não é maluca, ela não está sendo influenciada por ninguém, ela está falando de forma consciente que ela não crê em Deus e fala muito de palavra de blasfêmia contra Deus. Por essa pessoa eu não vou nem orar. A única coisa que eu vou fazer é entregar ela a Deus, e Deus cuidará dessa pessoa propriamente. Tô certo, Vinícius? Perfeitamente. E isso condiz totalmente com o contexto, né, quando a gente vai falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo, né, blasfemar contra ele, nós vamos notar ali que o contexto está envolvendo o próprio Cristo, que expulsou um demônio, e os fariseus, os saduceus que eles estão, começam a falar, olha, ele expulsa demônios por Beelzebu, né, atribuindo a própria obra de Deus a outro, a um demônio, a um espírito maligno. Então perceba, ali aqueles homens falaram de forma consciente. Por que de forma consciente? Eles eram totalmente estudiosos, sabiam quem tem poder verdadeiramente para expulsar demônios, né? Através de que tipo de poder que um demônio é expelido. Eles sabiam, então consciente, de forma deliberada, eles atribuíram a outro. E assim veio o exemplo de Jesus em falar sobre o não perdão para blasfemar contra o Espírito Santo. Pronto, meu irmão. Eu quero indicar um livro aqui, deixa eu ver se eu consigo achar ele, que eu estou lendo. Que fala sobre a oração, né? Tá, eu estou achando ele muito interessante, o livro de Paulo Júnior. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, meus irmãos. Aqui. Não sei se vocês irmãos estão conseguindo ver. Aqui. Esse livro aqui, meus irmãos. Quem puder comprar esse livro é muito interessante. Muito bom. Estou aprendendo muito com ele. E aqui o Paulo Júnior fala de forma resumidamente como passar o dia com Deus, né? Através da oração, através da meditação bíblica, através do devocional, através do seu secreto com Deus, através da oração em espírito,
né, como passar o dia no trabalho, na faculdade, na sua escola, como é que você deve conciliar essas coisas com sua intimidade com Deus. Então, eu indico para vocês, meus irmãos, esse livro. Compra-se no site dele, Defesa do Evangelho. Vai ser muito bom para você, vai ser para o seu crescimento espiritual. Tem uma passagem que ele fala aqui, que eu achei muito interessante e que eu estou levando para a minha vida. Ele fala assim que ao você acordar, não fale com ninguém, nem com sua esposa. Primeiro fale com Deus. Eu achei muito interessante isso aí. Então a primeira coisa quando eu abro meus olhos é falar com Deus. É um momento muito crucial, um momento quando você acorda, né? O celular desperta, ou alguém está gritando, ou alguma coisa está acontecendo, e você separa aquele momento ali para você passar sós com Deus, tanto em oração como meditando em alguma passagem bíblica. É um livro que está me ajudando muito e eu indico aqui para vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Vinícius, estamos terminando aqui a nossa live, né? Os irmãos não têm nenhuma dúvida em relação ao assunto. Então, de forma resumida, Vinícius, eu quero que você volte novamente a explicar o que é oração, dar suas considerações e vamos encerrar. Amém. Então, meus irmãos, volto a dizer, a oração ela é uma ferramenta maravilhosa. Ela, unida com a leitura bíblica, que também é necessário demais, ok? Eu até lembro de uma fala, não me recordo agora de quem exatamente, isso é dito pela boca de muitos, então fica difícil até mesmo saber quem foi o autor. Quando uma pessoa foi perguntada qual é a parte mais importante, ou melhor, qual é o lado mais importante da asa do avião, o lado esquerdo ou o lado direito? Tem como a gente escolher, né, meus irmãos? É os dois. Então, oração e leitura bíblica. Isso é maravilhoso. Como o Nilson bem falou, iniciar a nossa manhã antes de pisar fora da cama, antes de dar atenção às coisas que nós necessitamos. Poxa, separa ali uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, enfim, o tempo que você puder para ter esse momento com Deus. Poxa, meu irmão, mas eu não consigo, eu já levanto no 220. Procura separar um momento, nem que seja na sua ida para o seu trabalho, para o seu curso, para a sua faculdade, enfim. Procura separar, que isso é maravilhoso. A oração, meus irmãos, ela não que foi o orador que conseguiu isso. Foi dito aqui diversas coisas nessa live. Se os irmãos não pegaram alguns, né, no início, eu vi aqui que alguns entraram depois, volta no início que vocês vão entender melhor. A oração ela não muda os planos de Deus. Ela é principalmente uma ferramenta para que nós venhamos a nos relacionar com Ele. A oração é vida. E o que eu estou querendo dizer? Que a oração ela já mudou histórias, meus irmãos. Porque o Deus que ouve a oração, Ele tem poder para isso. Ela já dizimou povos, ela já levantou povos, ela já fez, se vocês puderem, entra no YouTube, isso me foi recomendado, eu achei maravilhoso. Veja o que aconteceu nas Ilhas Fiji, o avivamento das Ilhas Fiji. Você vai perceber que aquele lugar foi mudado por completo, meus irmãos, até os dias atuais, por completo. A economia, as autoridades dos moradores das Ilhas Fiji são cristãos. São pessoas que buscam a Deus. Isso tudo baseado na oração. Os apóstolos, eles oravam muito. Cristo Jesus sempre se ausentando para orar. Olha quantos exemplos. O máximo de vocês é 10 minutos? Amém, Deus o sabe. O máximo de vocês é 20 minutos? Amém, Deus o sabe. O máximo de vocês é 1 hora? Enfim, aquilo que é o máximo, deem o máximo na oração
com toda certeza a sua vida espiritual irá ganhar níveis maiores, você subirá degraus maiores em santidade, em piedade, em devoção e tudo mais. Bem? Como é que nós iremos conseguir vencer o mundo se a gente não passa um momento a sós com Deus, né, meu irmão? Como é que a gente quer vencer esse mundo tenebroso, essas artimanhas de Satanás, as tentações da vida, os problemas que acometido, se nós não passarmos momento a sós com Deus? Momento a sós com Deus é um momento sublime, é um privilégio que foi adquirido na cruz, né? É como foi falado, não foi somente a salvação que foi adquirida na cruz, mas também a reconciliação através da oração, porque a gente não poderia se comunicar com Deus, só o sumo sacerdote, né? Poderia entrar no Santo do Santo de ano em ano, oferecer sacrifício. Mas hoje a gente não precisa de sumo sacerdote, nós somos o sacerdócio de Deus, como está escrito em 1 Pedro. Sacerdócio real, nação santa. Então, hoje, eu posso entrar no Santo dos Santos e me comunicar com Deus através de Cristo Jesus. Amados, isso é um privilégio que eu não tenho palavras para dizer, sabe? O momento que você fecha seu quarto, entra no seu quarto, fecha a sua porta, ou de pé, ou de joelho, deitado, não sei. E você passa aquele momento com Deus em pranto, confessando seus pecados, falando as suas debilidades, falando os seus problemas, conversando com Deus, é um momento sublime. Não tem palavras para expressar, né? Quando você se levanta da oração, você se levanta revigorado. Então, meus irmãos, essa live não só para... eu não fiz essa live somente para trazer conhecimento ao que é oração, como orar de forma bíblica. Não somente isso, mas para instigar você a orar, para motivar você a ter a vida de oração, a motivar você a separar um momento com Deus. Porque se você não tem momento com Deus, que vale sua vida cristã? Né? O que vale sua vida cristã se você não tem intimidade com seu Senhor? Se você não passa horas com seu Criador, aquele que te salvou? A gente tem tantos afazeres, tantas coisas. E eu vi uma frase muito interessante, acho que foi no Facebook, ou foi no Instagram, não lembro, que as redes sociais, né, o WhatsApp, o Instagram, essas coisas, veio para mostrar que as pessoas têm tempo de orar sim. Tem tempo de passar horas com Deus sim. Tem tempo de passar horas meditando nas escrituras sim. Mas prefere passar horas nas redes sociais. Então, nós temos que nos abdicar dessas coisas, nos afastar mais dessas coisas e passar mais tempo a sós com Deus. Orando de forma bíblica. Tem a oração em secreto, né, Vinícius? A oração em comunidade, que é a oração da igreja, no culto solene, né? Então, existe esse tipo de orações que nós possamos, irmãos, estar sempre em oração, sempre em contrição diante de Deus, porque se você for observar na história da igreja, os maiores avivamentos que tiveram foram através da oração e da explanação bíblica da palavra de Deus. E Deus, de fato, avivou as pessoas lá. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por estar comigo aqui até agora, por me suportar Vinícius também, né, Vinícius? Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima noite. E que, a partir de hoje, meus irmãos, você possa cultivar a sua vida de oração, o seu secreto com Deus. Não deixe isso para trás. Não negligencie aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que é orar, buscar a Deus, enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Que Deus abençoe. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço, meu irmão. Isso foi maravilhoso. Quando a gente fala sobre esses tipos de assunto, de fato, mexe com o nosso íntimo e nos faz querer mais, de fato, né? Isso tem que ser sempre, né? A gente não pode sair de uma live como essa, ou que fosse dentro de um culto, ouvir uma mensagem como essa, que aqui, né, foi falado, muitos irmãos participaram, e louvado seja Deus por cada um também, e não ser tocado, não ser transformado, não ser mexido, né? Alguma coisa tem que acontecer no nosso íntimo.
Então, bênção pura mesmo. Eu gostei demais. Muito obrigado. Agradeço a cada um aí. E só para lembrar os irmãos que eu vou já publicar, tá, o livro para quem interessar. Mulher de Oração no meu Instagram. E os irmãos que interessarem, só clicar em seguir aí no meu nome. Eu vou estar aceitando lá e a gente vai estar né, vendo isso. E qualquer outra dúvida, com certeza Nilson está aí totalmente capacitado para tirar. Se os irmãos desejarem também qualquer outra coisa, estou ao serviço da igreja. Amém, meu irmão, amém. Lembrando, meu irmão, que amanhã vou ter outra live, né, falar sobre heresias. Não sei se os irmãos conhecem o irmão Alexandre, acho que é Alejandro ou Alexandre. Não lembro, não sei pronunciar muito o nome dele. Não sei se é Alexandre. O nome Alexandre. está muito importante, gente. Ele é um irmão querido, ele é um irmão muito querido lá da Angola, não é daqui do Brasil, ele é da Angola. E Deus tem usado ele de forma maravilhosa para pregar o evangelho lá na Angola. E amanhã ele vai contar algumas experiências, algumas coisas que ele passou, de ser expulso da igreja por pregar a verdade. Então, meus irmãos, espero vocês amanhã. Será no YouTube, Vamos Pregar o Evangelho. Coloque lá no YouTube, Vamos Pregar o Evangelho. E você amanhã, 13h, vamos estar falando sobre esse tema importante, sobre heresias. Como heresia entrou na igreja, o que é heresia. Se você quiser saber, amanhã, 13h, a gente vai estar aqui, em nome de Jesus, para aprender mais do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Eu peço oração por mim, né? Peço oração também por Vinícius, né, Vinícius? Aí sempre, eu vou usar a passagem de Paulo. Paulo sempre terminava pedindo oração, né? Ore para que o evangelho se expanda. Ore por mim. Ore pelos santos, orai um pelos outros, intercedei um pelos outros. Então, eu peço oração aos irmãos. Eu vou estar fazendo algumas lives e eu espero que essas lives possam edificar muitas vidas, alcançar muitos corações. E Deus, por sua graça, pela sua vontade, querendo salvar, aprova Ele todas as coisas. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Vinícius, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Um dia, eu agradeço, meu irmão. Eu vou aí na Presbiteriana. Opa. Vou sentar aí na cadeira, poltrona, não sei o que aí, e vou ouvir as suas pregações, meu irmão, ouvir você pregar. Eu creio que Deus te usa de uma forma extraordinária aí no Rio de Janeiro. Eu creio. Amém. Deus é maravilhoso comigo e tem sido bênção, sim. É isso. Você está dando escola bíblica, né, também? Sim. Estamos falando sobre o livro de Atos. Né? Estamos no capítulo, está quase chegando ao final, estamos no capítulo 20 de Atos. Muito, muito maravilhoso esse livro. Está sendo transmitida ao vivo, alguma coisa assim? Não entendi. Está sendo transmitida ao vivo, alguma coisa? Não. Por enquanto, não. A gente tem um plano, sim, de fazer não somente a EBD, mas os cultos online, mas ainda não conseguimos colocar isso em prática. Você é filho da vontade de Deus. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe. Manda um abraço para a esposa, para os filhos e um abraço a todos os irmãos. Deus Valeu, abençoe. Meu irmão. Pode deixar. Ótima noite. Tchau. Tchau.